Você está se sentindo desgastado? Você sente que a infelicidade alheia de alguma forma é sua culpa? Você sente que você é uma pessoa fraca, que não tem habilidades, mesmo sabendo que você está dando o seu máximo, mesmo vendo em você um grande potencial, as suas emoções estão nesse exato momento complicadas para você entender, você está se sentindo oprimido, ofuscado, você pensa que você é inferior às pessoas que estão à sua volta, você sente uma opressão quando as pessoas olham para você, quando seus amigos ou seus familiares, quando as pessoas estão próximas de você, você se sente ansioso, afadigado, com medo, você não está conseguindo agradar os seus amigos ou as pessoas que estão próximas a você e tudo isso está mexendo muito com você, você está ficando cada vez mais triste e preocupado, dizendo até com Deus, será que eu sou o culpado de tudo? Eu quero te dizer nesse vídeo que talvez você esteja sendo manipulado. O vídeo de hoje eu vou te mostrar os 3 passos que as pessoas usam para te manipular, para tirar sua felicidade e para muitas vezes deixar você se sentindo fraco, triste e depressivo com coisas que estão acontecendo à sua volta. Mas nesse vídeo, se você ficar até o final, você vai ver esses 3 passos que as pessoas usam para manipular os outros e você vai aprender como agir nessas situações para que você volte a ser o ser humano abençoado que eu tenho certeza que você é. Você merece tudo aquilo que Deus disse sobre você. Galera, vamos então para esse vídeo. A primeira coisa que você deve saber é que existem pessoas que influenciam muito a nossa vida. Os nossos pais, os amigos que nós formamos desde a infância, ou até mesmo pessoas que nós admiramos por causa de coisas inconscientes que nós espelhamos nelas, elas têm um fator muito determinante nas nossas emoções e nós já precisamos então ficar bastante ligados a esse respeito, sabendo que as pessoas nos influenciam, nós precisamos de selecionar bem com quem nós vamos andar. Mas muitas das vezes a vida, o destino, colocam ao nosso lado coisas que nós não temos como mudar ou sair, assim como o seio familiar, assim como colegas de trabalho, assim como pessoas que estão no seu dia a dia, que você depende basicamente de estar com essas pessoas. O grande problema que nós vivemos é que a maioria das pessoas estão frustradas, a maioria das pessoas não estão cuidando da sua vida. E toda vez que um ser humano esquece de cuidar da sua vida, ele começa a atrapalhar a vida alheia. Sabia que nós, quando nós estamos nessa terra, se nós cuidarmos da nossa vida, nós vamos ajudar muito quem está próximo de nós. Mas quando nós esquecemos de nós e começamos a olhar para outras pessoas, nós a atrapalhamos muito. E aqui está a maioria dos grandes manipuladores de emoções, das pessoas que estão próximas a eles. São pessoas que se tornaram infelizes por causa das suas escolhas, mas que se autoprenderam em um padrão emocional de tristeza, um padrão emocional de ódio, um padrão emocional que o tornou cativo. E ele parou de enxergar os seus desejos, os seus quereres, os seus sonhos, aquilo que Deus deu para ele. Ele parou e acha que não terá mais solução para a vida e começa agora também a manipular e a levar as pessoas que estão próximas a ele a um cativeiro emocional. Isso pode acontecer no seu trabalho. Você pode lidar com uma pessoa que parece ser uma pessoa boa, que tem muitas qualidades e até mais qualidades do que eu e você, talvez, mas que está vivendo uma vida frustrada. E essas pessoas que estão vivendo vidas frustradas, que não querem sair desse cativeiro, elas se tornam pessoas muito perigosas para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental, porque aí nasce a inveja. A inveja, ela é uma falta de visão de si. Quando eu paro de olhar para mim, paro de olhar para a minha vida, para aquilo que eu tenho que resolver, melhorar, e para aquilo que Deus tem para mim, começo a olhar para você, e começo a enxergar a sua vida, começo a enxergar as suas conquistas, as suas habilidades, os seus sonhos, e eu começo a achar que a minha vida deveria ser igual à sua, e aí começa os grandes problemas. E os manipuladores, eles usam então 3 fatores que estão dentro de cada um de nós, dentro dos nossos cérebros e dentro da nossa mente. O que eu vou te contar é uma regra de todos os seres humanos. E por isso que eu quero que você fique muito atento, porque as informações que eu vou te dar, os manipuladores usam ela de maneira inconsciente ou de maneira consciente, sabendo o que estão fazendo, mas esses padrões, eles estão em todos os seres humanos. E muitas pessoas usam isso, até você talvez, para coisas boas, para ajudar o seu próximo. Só que o manipulador, como eu disse, por ele estar com a vida toda frustrada, ele utiliza essas regras do cérebro humano para poder atrapalhar a vida.
mas eu preciso que você entenda 3 bases para nós começarmos esse ensino maravilhoso. A primeira base é sobre os comunicadores. Os grandes comunicadores, eles sabem o que eles querem. As pessoas que influenciam os demais, eles não são aleatórios. Eles sabem o que eles querem. Você precisa gravar isso. Olha, um grande comunicador sabe o que quer. A segunda coisa que você deve gravar é que os grandes comunicadores, eles são bons de observar as respostas emocionais que eles recebem. Um grande comunicador, quando ele está falando, quando ele está lesonando para aqueles que estão próximos, ele consegue inconscientemente ter uma percepção sobre as emoções que estão próximos. Essa percepção sobre as emoções dos próximos leva ele ao terceiro ponto, que é o quê? Adaptar os seus padrões, as suas ações, até conseguir o que quer. Isso aqui é os 3 padrões de um grande comunicador. Ele sabe o que quer, são bons em observar as emoções dos que estão ouvindo eles e eles sabem adaptar as suas ações, os seus comportamentos até obterem o que querem. Só que muitos comunicadores usam isso de maneira incrível. Comunicadores como pregadores na igreja, grandes oradores em palestra, isso é um padrão humano. Só que o manipulador de emoções, uma pessoa que está, de certa forma, levando o outro ao cativeiro emocional, por ele estar com a vida, como eu disse, frustrada, ele usa isso para o mal. As pessoas sabem o que querem de você. O manipulador, ele sabe o que ele quer. E muitas das vezes, os manipuladores, eles precisam que quem está próximo a eles não se exponha a outras pessoas de mente aberta. Não se exponha ao mundo. Eles sabem o que eles querem. Eles precisam daquelas pessoas estarem na sua base para que possam alimentar o ego, para alimentar ele. O manipulador sempre vai focar nele, sempre vai ser ele. Ah, eu passo por isso, eu vivo assim, ah, eu era assim, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo. Um manipulador, o foco vai ser sempre ele. Ele sabe o que ele quer. Então ele vai, sabendo disso, perceber quem é você. O manipulador, ele percebe como você age. Ele percebe o que te faz bem, o que te faz mal. O manipulador percebe o que você gosta. E como ele sabe o que quer e percebe o que você gosta, ele começa a jogar um jogo viciante de mudar o comportamento para que ele possa obter de você algo para ele. Ele vai tirar a sua visão dos seus sonhos, ele vai tirar a sua visão do que Deus tem para você, ele vai tirar as suas opções de escolha, ele vai tirar o seu caminho para enxergar somente o caminho dele. Você conhece alguém assim? Que tira você do seu caminho, ou você hoje está olhando muito para uma pessoa, achando que você tem responsabilidade com a pessoa, achando que a sua vida é só aquela pessoa, esquecendo de tudo que Deus te prometeu e focando demais na pessoa? Sabia que você pode estar sendo manipulado? Ou melhor, você está sendo manipulado se você está assim? Mas agora você vai entender como que o manipulador, ele te manipula. Isso aqui é só a base. Porque o manipulador usa 3 coisas do cérebro humano para distorcer a sua emoção. E a primeira delas é a omissão. O manipulador, ele usa a omissão para poder manipular, tocar no seu lado emocional e, de certa forma, controlar os seus sentimentos. Como o manipulador usa a omissão? Toda vez que um manipulador falar com você algo que ele está passando, ele vai sempre omitir a informação verdadeira. Como assim? Eu vou te explicar em uma regra prática. Toda vez que alguém fala assim, olha, eu não estou bem, ou quando alguém diz, eu estou bem, ou quando alguém diz assim, eu estou infeliz, ou quando alguém fala sempre no vácuo, ele não responde por que está infeliz. Ele nunca vai te dar os detalhes verdadeiros por causa da infelicidade. Ele nunca vai dizer, eu estou infeliz por causa das minhas escolhas erradas, porque eu tenho esse e esse problema, eu preciso de melhorar. Mas ele não, quando ele diz esse e esse problema, não é jogando em outro, porque o manipulador sempre fala, eu estou assim por causa do ciclano, do fulano, do bertano. Mas quando ele fala, eu estou passando isso por causa esse problema que eu escolhi, eu preciso de melhorar, eu caí aqui, preciso levantar, o manipulador não vai fazer isso. Ele não vai colocar o foco nos erros deles, que ele tem que ressignificar assim. Não vai. Ele sempre vai omitir. Todavia, quando você estiver conversando com uma pessoa e ele não é específico, não é intencional no que está falando, olha, eu estou bem hoje porque eu recebi um abraço da pessoa que eu amo.
Ah, eu não tô bem hoje, porque o fulano que eu gosto tanto, ele brigou comigo. Ah, eu não tô bem hoje porque eu acordei passando mal, né? Eu tô sentindo tal e tal dor. Não, eu tô tão feliz hoje porque eu vi aquela paisagem que me faz bem. Olha, isso é ser específico. Mas o manipulador, todavia, quando você fala assim, você não tá bem, ele fala, não tô bem não. O manipulador, ele vai esconder muitas informações. Até diante das pessoas, costuma um manipulador ser, diante de alguém, um certo perfil, e diante de outra pessoa, um outro perfil. Por quê? Lembra? Ele sabe o que quer, então ele precisa de mudar as suas ações, um jogo de mudar as informações a todo momento, as suas ações, para que ele possa obter o que ele quer. Então, se um manipulador quer controlar o ambiente, ele vai mudar, alternar as informações, os comportamentos, até obter o que quer. Isso é uma omissão, ele vai omitir a todo momento quem de fato ele é, para as pessoas que estão próximas. E para cada pessoa, dependendo de quem ele quer um resultado, ele vai opinar ou agir de forma diferente. Entende? Isso é o primeiro passo que você tem que entender. Alguém está omitindo para você as informações? Alguém, uma pessoa que está próxima a você, que te causa mal, está omitindo para você o que ele é, o que está fazendo, o que ele pensa da vida? Quando alguém omite as informações, saiba que, de certa forma, ele está escondendo a verdade. Só que você tem que ser inteligente, que nós estamos falando do manipulador, que ele é egocêntrico. Mas você faz isso também. Muitas das vezes você esconde algo para que você não possa afetar mais as pessoas. Então você tem que entender que esses são padrões do cérebro humano, mas que o manipulador usa para o mal dos que estão próximos. O segundo passo muito usado por uma pessoa quando quer te manipular é a distorção. A distorção é uma ferramenta de manipulação em grande massa. Quando você está conversando com uma pessoa, ele fala assim, olha, eu estou muito mal. Mas é porque se você viver o que eu vivo, se você carregar o que eu carrego, se você sentir um pouquinho do que eu passo, tudo é difícil para mim, eu faço isso, eu sigo aquilo e ninguém dá valor para mim, tudo que eu faço. Olha, quando alguém distorce a realidade, isso é uma manipulação. Ele está omitindo, está guardando a verdade e distorcendo ela. Um cônjuge, se ele não te ajuda na sua vida, se um cônjuge não compartilha com você a vida, vocês não caminham junto, não compartilham o mesmo sonho, não te ajuda nos seus sonhos, na sua vontade. Quando um cônjuge ele não te ajuda em algo que você sabe, eu preciso disso aqui, ele não te ajuda, por raros casos diferentes disso, você tem que saber analisar também que tem questões que não tem como cabem a esse vídeo e você é inteligente. Mas se um cônjuge constantemente não te ajuda em um sonho seu, é porque ele não se importa. Mas nós, como amamos, nós, como estamos apaixonados, nós queremos distorcer a realidade. Nós queremos distorcer aquilo, que aquela pessoa não se importa, nós queremos dar um tanto de significado. É por causa, né, disso, é por causa do trabalho, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro, é por causa disso, seja para homem ou para mulher, enfim, qualquer coisa. Distorcemos a realidade para não aceitar o fato que essa pessoa não se importa. Por mais que é dolorido, e fica até o final, porque no final eu vou dar um conselho para cada caso, porque não pega esse vídeo para de fato analisar a sua vida e dizer, por esse vídeo eu vou agir assim, não. Cada caso é um caso, mas nós distorcemos a realidade. E o manipulador, ele usa a distorção para te prejudicar. Eu estou infeliz por sua causa. Eu estou infeliz porque o mundo não me entende. Você está fazendo isso comigo. Você é isso, você não presta, você é aquilo. Se alguém distorce, por exemplo, você pode estar mal hoje, eu posso estar mal hoje, ou você pode errar comigo, eu posso errar com você, nós não nos conhecemos, mas você pode falar algo de mim que não seja verdade, eu posso falar algo de você que não seja verdade, mas eu tenho que reconhecer isso, eu tenho que reconhecer os momentos que eu erro. Mas será que a minha infelicidade, o motivo de eu estar mal, é totalmente seu? Será que o motivo da minha vida não estar indo bem é culpa extremamente daqueles que me cercam? Entende que a distorção é usada para manipulação? Quantas pessoas que ficam mal, mas mal mesmo, se sentindo
tristes, se sentindo fracas, sentindo que elas não prestam, porque ouvem constantemente de amigos, de pessoas do trabalho, de cônjuge, de parceiros, de irmãos, irmãs, de pai e mãe, que eles não valem nada, que o motivo da minha vida deu errado porque você nasceu. Quantos pais ignorantes já não falaram isso para os filhos? E os filhos guardam esse trauma até hoje? Olha, a culpa de eu não ser rico é porque nós te cuidamos de você. Isso não é uma coisa correta. E você já ouviu isso? A culpa não é sua. A culpa não é minha. Os seus pais, os meus pais, têm que entender que nós nascemos na vida não por vontade meramente deles, mas porque Deus escolheu nós para algo nessa terra. Então, a distorção é usada para manipulação. Eu sei que isso pode doer, mas quando alguém distorce a realidade, já fica esperto, ó, tá me manipulando. Você precisa ficar inteligente a partir de agora com essas questões. Omite muito a realidade, omite muito a verdade, distorce a realidade. E o terceiro passo que o manipulador usa muito também para manipular e fecha o ciclo da manipulação é a generalização. Ele generaliza as coisas. A distorção e a generalização caminham juntos. Porque muitas das vezes uma distorção pode ser uma generalização, como eu disse aqui, você, é meu problema, eu não consigo ficar rico, eu não consigo vencer porque eu não tive estudo, porque ninguém me ajuda, eu não consigo crescer na empresa porque meu chefe não gosta de mim, por causa que a empresa não presta. Isto é uma distorção que é também uma generalização. Então a distorção e a generalização caminham muito, mas muito estreitamente juntas. E o manipulador usa isso a todo momento. Ele a todo momento generaliza as coisas. Generaliza como se ele fosse o centro da atenção, como se você fosse o pior do mundo, como você não prestasse, como a sua vida não valesse a pena. Olha, isso aqui destrói qualquer ser humano. Esses 3 passos da manipulação destroem a emoção de qualquer um. A omissão da verdade, a distorção da realidade e a generalização das coisas é o caminho que o manipulador usa. E como eu disse, nós temos que ficar atento, porque isso é algo padrão de todo ser humano. Nós omitimos, nós distorcemos e nós generalizamos. Isso é algo nosso. Deixa eu te falar uma generalização que a Bíblia usa. O apóstolo João, quando está escrevendo o Evangelho de João, quando ele vai terminar a carta, ele fala assim, olha, se fosse contar todos os feitos que Jesus fez no mundo, todos os milagres, nem todos os livros do mundo inteiro caberiam. Ou seja, isso é uma generalização. João está generalizando para mostrar que Jesus fez grandes feitos, grandes milagres, aí ele coloca que nem todos os livros do mundo caberiam. Olha, a generalização nós usamos, e não quer dizer que ela é má por si própria. Uma pessoa apaixonada, uma pessoa que ama, ele generaliza, você é isso para mim, sem você eu não vivo. Ou seja, existem muitas generalizações que elas são parte nossa, é para conquistar, é para ajudar, é para mostrar que a pessoa vale a pena. E sabia que sem as generalizações nós não teríamos forças e habilidades? A generalização ajuda muito nós. A generalização é algo que ajuda muito nós, bem como as outras coisas que eu falei. Só que os manipuladores, por estarem numa energia negativa, eles não usam isso neles para ajudar eles e para ser melhores com quem está próximo. Mas eles usam isso para destruir as emoções alheias. E você pode falar assim comigo, Thales, eu estou exatamente vivendo diante de um manipulador, de uma manipuladora, no meio de um ambiente manipulador. O que eu tenho que fazer então? Primeiro, nesse vídeo, fique atento com esses sinais. Esses sinais são de manipuladores, então para de acreditar nessas pessoas. É o primeiro ponto. Para de acreditar neles. Porque o manipulador, como eu disse lá no começo do vídeo, ele tem uma influência gigantesca na sua vida. O manipulador, ele consegue realmente fazer você enxergar mais ele, o sonho dele, do que meramente o que você está sentindo. Então você tem que ficar atento e parar de acreditar. Se esses 3 sinais aqui estão acontecendo constantemente, rotineiramente, agora você vai ter que, essa pessoa não está totalmente com o dono da verdade. Essa pessoa não é aquele que vai dizer o que vai acontecer na minha vida.
Eu preciso, então, entender que ele não tá com a verdade da minha vida. Só que isso tá me afetando, tá doendo muito e agora você vai precisar de uma reciclagem. Você precisa se afastar dessa pessoa. Só que esse se afastar, eu sei que para quase todos os casos é difícil e não dá no momento. Porque você pode afastar de um colega e você deve fazer isso se ele tá te manipulando. Você deve esquecer uma amizade de uma pessoa que só fica te colocando para baixo, uma pessoa que só fica te manipulando a todo momento, que usa esses 3 passos. Você deve afastar, você não tem que preocupar, porque você não depende totalmente, a vida sua não depende totalmente dessa pessoa. Nós somos dependentes um dos outros, sim, mas existe pessoas que te amam, existe ambientes de pessoas que querem o seu bem e você precisa começar a caminhar com elas. Porém, eu sei que para todos, ou para a maioria dos casos, é muito difícil algumas questões. E por isso que eu te aconselho, não vai só por esse vídeo. Procure a ajuda de um profissional. Não deixe de cuidar da sua emoção. Eu não quero mais ver você triste assim. Só que você não pode usar esse vídeo e sair fazendo o que você quer. Ah, não, tá acontecendo isso, então pronto. Não, talvez você prejudicaria mais a sua vida. Talvez em vez de ser bom essas informações atrapalhe mais. O que eu te aconselho? Busque um profissional. Alguém, um psicólogo, um terapeuta que você possa acompanhar detalhe por detalhe do seu caso. Existe coisa nesse vídeo que não tem como eu compartilhar com você, não tem como você saber. Existe coisa da sua vida que não tem como você me contar. E isso que eu te contei é o padrão da manipulação. Só que para cada caso existe uma ação e um acompanhamento necessário. Então, toda vez que nós falamos dessas coisas emocionais, nós precisamos de te dar o suporte, de dizer, olha, busque uma ajuda profissional. Busque alguém. Eu falo isso para você porque eu estudo programação neurolinguística, que é a PNL, e eu também já passei por grandes ambientes de manipuladores. Desde os meus 16 anos, eu venho de um ambiente religioso, mas só que eu vim de um ambiente religioso onde as pessoas escondiam a realidade e queriam disfarçar que tá tudo bem, tá tudo ok. Isso me desgastou muito. Eu vim também de pessoas que tinham muitas questões com a minha vida, inveja. E eu fui, então, por causa de um tanto de questão que aconteceu na minha vida, fui estudar programação linguística, estudei filosofia também, e fui aprofundando também com os ensinamentos bíblicos, li a Bíblia algumas vezes e leio até hoje, e vou me aprofundando, e sei que é assim que funciona. Porém, não use esse vídeo para dizer, isso que eu tenho que fazer, é isso. Não. Busque cada vez mais para o seu caso. Estude mais, amplie mais a sua consciência, veja mais vídeos como o meu aqui no YouTube, porque assim você vai ficar mais esperto. O manipulador vai te dominar menos. O que está acontecendo com você não quer dizer que é a realidade. Você pode estar nesse exato momento pensando assim, eu não presto, não consigo. Mas o seu cérebro, a sua mente, ela não consegue disfarçar ou discernir o que é verdadeiro, o que é mentira. Então, quando você ouve muito uma coisa, você começa a acreditar. Por isso que você tem que abandonar ou sair de perto do manipulador. Você tem que ficar um tempo longe mesmo, de fato, porque aí o seu cérebro, as suas emoções, a sua mente vai começar de novo a te dar as respostas verdadeiras da vida. E pessoas que te amam de verdade, que querem o seu bem, que não ficam te julgando a toda hora, vão te ajudar muito, porque você vai viver uma nova experiência. Então você precisa de novas experiências, isso é fato. Só que para cada caso existe uma realidade e eu espero que você entenda todos os padrões, comece a observar e cuide das suas emoções, porque ela é muito, mas muito importante. A Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E coração na Bíblia é o local, a sede emocional. Então, a Bíblia está querendo dizer para mim e para você, guarda a sua emoção, porque a sua vida precisa disso. Então o assunto inteligência emocional é muito importante. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se ajudou e você sente que é útil para o mundo e ainda não deixou o like, deixa o like, ajude também o canal, né? A partir de agora nos vídeos, forma de você ajudar esse canal, ajude, porque isso valoriza muito o meu trabalho, valoriza muito o meu tempo, e eu tenho desejo de comunicar isso cada vez mais pessoas, e eu preciso que vocês ajudem e contribuam com esse canal, e que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.